Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas que estão aqui participando da nossa live especial de final de ano. Eu sou o professor Clóvis, né? O nosso convidado especial é o nosso querido professor Jones Albuquerque, que tem trazido uma contribuição não só para a comunidade, né, de ciência de dados. Nós que estamos aqui somos entusiastas, né, em ciência de dados, mineração de dados, inteligência artificial, inteligência de mercado também. O professor Daniel Andrade está por aqui, seja bem-vindo. E o professor Jones, eu acho que é bem conhecido de todos, né, através da mídia aberta, sempre está aí nas principais emissoras, fazendo análise preditiva, mostrando alguns dados importantes sobre o acompanhamento da Covid-19 no estado e também no Brasil, né, bem como no mundo todo, fazendo sempre esse acompanhamento, tá? Então, quero desejar a todos uma boa noite e um bem-vindo a todos. Eu sei que não tem só colegas aqui, professores, estudantes da instituição, UniFG, também tem alunos da ETE do Porto Digital, que são parceiros e também criaram um pequeno grupo de pesquisa em ciência de dados já no nível técnico, né? Quando eu tenho feito esse esforço lá na base técnica para a gente iniciar um processo de formação em larga escala, já que há um déficit tão grande de formação de profissionais na área de tecnologia, em especial nessa área de ciência de dados. Quando a gente, no início do ano, dia 27 de janeiro, em parceria com a Inloco, né, onde a Inloco patrocinou, o Porto Digital apoiou, cedendo um laboratório, e as células empreendedoras também apoiou. A gente, como parte do patrocínio, a gente conseguiu formar 41 analistas de dados júnior lá na ETE do Porto Digital. Então, esse esforço é enorme, e a gente tem acompanhado as contribuições do professor Jones Alberto, para a gente ampliar isso também, se inspirar cada vez mais no trabalho dele, né? Acho que ele é uma inspiração, como eu já disse, não só para a comunidade científica local, mas também no Brasil todo, onde a gente tem acompanhado o trabalho dele e a contribuição dele para toda a sociedade. Tá? Então, que vocês desliguem os microfones, para a gente não ter nenhum problema de ruído. Tá? Até se vocês que desligam os microfones e a gente vai tentando interagir o máximo, fazendo perguntas aqui no chat, onde o Antônio vai estar me ajudando, ok? Então, só mantenha os microfones dele desligados, o vídeo também, para melhorar a conexão, né? E aí, quem quiser fazer pergunta, faz no chat, ou pode levantar a mão, que a gente vai moderando e vai ajudando nesse processo de mediação. Então, professor Jones, muito obrigado por cada minutinho aqui que o senhor está cedendo. Eu sei que não foi fácil na agenda. A minha agenda do lado, a sua, muito mais complicada do que a minha no final do ano, como professor, pesquisador, né, e gestor aí desse observatório que tem ajudado tanto a comunidade científica e também toda a sociedade pernambucana. Muito bem-vindo, e o espaço é todo seu, e fique à vontade. Tem um ruído. A gente está com um ruído aí no microfone. Está com ruído. Não está com ruído, professor Jones. Aí a gente não consegue lhe ouvir. Está um ruído muito forte, a gente não consegue lhe ouvir. Alô, 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 melhorou? Agora sim, 100%. Sem ruído. Boa noite mais uma vez, fique à vontade. Perfeito, perfeito. Eu espero que vocês estejam vendo minha tela aí com os gráficos e os mapas, certo? Sim, perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Por que a gente colocou esse instituto? Esse instituto é um instituto de redução de riscos e desastres, e eu vou contar uma história aqui, que é por que ele ganhou essa relevância e essa importância diante do cenário Covid. Eu vou começar aqui com uma tabela, a tabela que todo mundo começou a monitorar, do Worldometer, é tipo a Johns Hopkins, um consolidador de dados. E a gente começou a monitorar isso, igual todo mundo, lá em janeiro, finalzinho de dezembro e comecinho de janeiro,
e percebendo o que vinha acontecendo na pandemia mundial. O que foi que a gente... Isso até então, tudo bem, eu tenho uma startup que já faz isso desde 2013, é a EpiTrack, e a gente já trabalhou em vários projetos do mundo, já combatendo epidemias, e vocês vão entender hoje, minimamente, qual é a diferença e por que os métodos tradicionais de IA, inferência, regressão, não têm funcionado em Covid, séries temporais, por que Covid parece negar tudo isso. Como é que começou nosso estudo em Covid, particularmente, quando a gente começou a observar várias notícias feito essa, ó, mostrando isso no jornal de grande circulação no Reino Unido, mostrando que os modelos erravam muito. E eram modelos de gente muito sofisticado, como esse instituto que fica em Seattle, em Washington, e Instituto Imperial College, que é um instituto que tem um dos melhores corpos de estatísticos do mundo. Por que eles erraram tanto e erravam tanto? O que a gente observa, e eu vou lhe dizer aqui minimamente, as curvas que a gente tem hoje, isso aqui são curvas da pandemia de 1918-19. Ou seja, são curvas tentando monitorar o que estava acontecendo com a pandemia. Quais são os problemas de usar essa tecnologia assim de 1918? A tecnologia estatística, observe, quem é de computação, isso aqui é muito antes de computação, é muito antes de Turing. Turing é 1931. Então, isso aqui é a maneira como observar isso. Se a gente volta na pandemia da gente aqui em Pernambuco, por exemplo, lá no comecinho de março, quando os nossos números eram esses, 42 total no estado, 29 na cidade do Recife, e você tenta fazer uma projeção em cima disso, você vai errar muito feio o que vai acontecer hoje, o que está acontecendo hoje em dezembro. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por quê? Vamos fazer aqui um exercício simples, que é a gente tentar dar um zoom na pandemia no começo dela. Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Isso aqui, vamos supor que você estava conhecendo a pandemia, ó, igual a gente, até aqui o início... Abril, ó, começou a pandemia lá no comecinho de março, ó. A gente tem que ver o primeiro caso aqui, ó, o primeiro caso lá, 25 de fevereiro, em São Paulo. Se eu olho isso aqui e entrego a qualquer, olha o que eu vou afirmar aqui, a qualquer método estatístico, a qualquer máquina de inferência baseada em Turing, ele no máximo, senhores, vocês vão dizer que a gente vai para aqui, ó. E olhem o que acontece com o Covid. Por que as nossas máquinas de projeção estatística e projeção baseada em computação erram miseravelmente em Covid? Por quê? Essa é a grande pergunta, que é uma pergunta nossa de um grupo de pesquisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. É um grupo de pesquisa desde... Vou voltar aqui para ver se ele consegue abrir. Desde 2006, que a gente fica encucado com isso. Ou seja, estudar uma pandemia depois que ela passa é simples. Os nossos fatores de reprodução basal ou reprodução efetiva, os famosos RD, que todo mundo agora aprendeu minimamente a olhar, eles nos dizem um comportamento que é bem razoável. Só que olha a pandemia hoje aqui em Pernambuco, está dizendo, vocês estão em 0,9. Está tão bom quanto em setembro, quanto em julho, tá beleza. Por que esse alerta todo? Sim, aqui o nosso grupo é desde 2014, desde 2006, que a gente estruturou ele e estuda e tenta estudar a pandemia de maneira diferenciada do resto do mundo.
em 2006, a gente era o único site que fazia um estudo dessa maneira. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que é que acontece. Vamos primeiro fazer um resgate. Não sei se todo mundo conhece um cidadão chamado Albert Einstein. Por que Albert Einstein ficou tão famoso? Lá, ó, ele começou nos anos 20 dele. Por que ele ficou tão famoso com a teoria dele? Se a teoria dele foi escrita entre 1905 e 1915. Não tinha computador aí, hein? Por que ele ficou tão famoso? Porque Einstein, ao invés de olhar o universo como uma expressão numérica ou uma expressão algébrica, Einstein olhou o universo como uma geometria, meus amigos. Qual é a diferença básica disso? O elemento básico disso está lá na matemática, onde define o que é aritmética, o que é geometria e álgebra. Eu vou passar aqui antes de passar em Turing. Aritmética é quando a gente vai manipular número. Todo mundo aprendeu isso, ó. Somar, subtrair, dividir. Isso é aritmética. É trabalhar com números e operações. Se a gente volta em Covid, a aritmética de Covid é essa aqui, ó. Dia 14 de agosto, 293.943. Dia 18 de agosto, 262 mil. Ou seja, caiu 30 mil casos num dia. Isso é aritmética de Covid. Olha só. Outra grandeza da matemática, a álgebra, no qual a gente tenta descrever o universo em expressões e equações. Normalmente, a gente tenta escrever as expressões e equações em cima de uma aritmética observada. Voltando para cá, a gente tenta construir, hoje vocês viram, é muito famoso hoje, o conceito de média móvel. É a gente tentar construir uma álgebra que represente a aritmética sem precisar ficar olhando para a aritmética. Qual é o problema da aritmética e da geometria e da álgebra? É que eu não consigo inferir algebricamente o que vai acontecer se eu não conheço o fenômeno como um todo. Eu não consigo inferir comportamento se eu não consigo a álgebra toda. De onde vem isso? Isso vem do nosso amigo Alan Turing. O que Alan Turing nos ajudou brilhantemente? Alan Turing pega a aritmética, restringe ela e chama de computable numbers. Está no paper dele, original. On computable numbers. Numbers. Restringe a aritmética a esses computable numbers, que na essência é uma variação do conjunto dos naturais, restringe isso e constrói uma álgebra em cima com a ajuda de um amigo dele. Dois amigos, basicamente, alguns é uma consolidação, mas dois amigos, basicamente. Gottlob Frege e Kurt Gödel. O que é que esse povo fez? Tá ruim mesmo aqui, não carregou. O que é que esse povo fez? Constrói uma máquina baseada em estados que computa uma aritmética em cima de uma álgebra. Ponto. Qual é o problema dessa máquina? Ela é excelente quando eu conheço a álgebra. Ou quando eu tento inferir a álgebra. Quando ela é bem comportada, a álgebra. Para quem está aqui de matemática, etc., essa curva aqui, quando a gente cria uma álgebra assim bonitinha, ó,
ela é quase que diferenciável em todos os pontos, então eu consigo brincar com equações diferenciais, consigo calcular gradientes, tendência, etc. Qual é o problema de Covid? Covid não obedece uma álgebra. Pelo que parece. E pelo que parece, nem só algumas pandemias obedecem essa álgebra. Qual é o problema dessa álgebra? Quando eu tento aproximar um objeto por uma álgebra dessa, eu posso concluir um fenômeno que não existe. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse fenômeno aqui, ó, por exemplo, isso aqui a gente fez na nossa origem da humanidade toda. A gente não sabia calcular circunferências e a gente tentava aproximar por objetos euclidianos, que é a geometria de Euclides, que é a mais antiga. A gente conseguia aproximar por isso até ter uma aproximação quase perfeita disso em cima de números aproximados naturais. Isso aqui é a essência do cálculo infinitesimal. Qual é o problema disso? Eu vou fazer um play aqui no vídeo. Se eu entrego isso aqui, senhores, esse conjunto de imagens, a quaisquer algoritmos de inferência estatística, ou a quaisquer algoritmos baseados em Turing, quaisquer, o máximo que ele vai dizer é que a gente tem um círculo. Ele não consegue enxergar além disso. Ele está limitado pela álgebra das funções mim-recursivas de Turing e limitado pela aritmética dos computable numbers. Não tem como sair daí. Ele vai dizer que a gente está vendo um círculo. E olha a essência, o que é isso? Geometrias. Os círculos são simples projeções de uma geometria. O que isso tem a ver com Covid e com fenômenos da natureza? Tem a ver que, se a gente só olha o que as nossas máquinas e os nossos conhecimentos conseguem computar, a gente jamais vai inferir a geometria que está por trás dos fenômenos. Entendem? O que isso nos provoca? Por que Einstein conseguiu inferir isso? Porque ele foi geometrizar isso. Geometrizar. Com geometria. É tentar olhar. Quando você olha... Por que várias pessoas pensam que a Terra é plana? Ela olha para o horizonte e vê uma reta. Eu, quando era pequeno, eu ficava pensando, olhava para o mar e ficava pensando, se eu pegar um navio e sair aqui, será que eu caio lá no outro lado? Esse era um pensamento meu, pirralho. Por que as pessoas pensam que é plana? Porque elas estão vendo só um pedacinho do círculo. Um pedacinho. Se a Terra é muito grande, esse círculo é gigantesco, e a gente olha só um pedacinho, a gente pensa que é plano. Foi isso que Einstein desconstruiu com a geometria dele. Trivial. Trivial. E uma das geometrias de Einstein são as curvaturas e os tensores. Curvaturas, num espaço geométrico topológico qualquer, é como se fosse uma característica invariante daquele objeto. A gente tem craques disso no pessoal da topologia na matemática. O que é que a gente fez? Por que eu fico aí na mídia? Por que não está o povo de IA na mídia? Por que não está o povo que entende de estatística na mídia? Porque não funciona a Covid, infelizmente. O que a gente fez? A gente criou uma geometria. Isso, na essência, eu estava em busca de parceiros para calcular a pandemia geométrica e encontro na matemática um parceiro.
Eu acho que a conexão do professor está cortando o áudio. Ficou sem áudio agora, professor Jones. A conexão deve estar um pouco baixa do professor. Também, né, com tantas abas ali abertas, a gente fica observando ali tantos dados. Tem que ter internet muito boa, realmente, viu? Ainda não voltou, professor Jones. Mas é interessante isso que o professor estava falando, ver se consegue voltar o áudio dele. Muito interessante, porque a questão da perspectiva geométrica que essa visão do mundo Einstein que ele desconstruiu perfeitamente, brilhantemente, né? O professor Jones aí tem aplicado com o grupo dele e tem obtido um resultado incrível, né? De acurácia, aproximação. O áudio do professor ainda continua fora. Quem quiser, durante a apresentação, pessoal, já fazendo as perguntas aqui no chat, já aproveita e vai formulando suas perguntas e vai escrevendo aqui. O Antônio, um dos líderes aqui do grupo Ciência de Dados da UniFG, vai estar me ajudando nesse processo aí de repassar as perguntas ao professor. Acho que ele saiu, vai tentar entrar novamente. A conexão dele está um pouco baixa, para ver se a gente consegue continuar, tá? Então, só aguardem alguns instantes que a gente já volta. Pronto, professor. Vou tentar agora? Fique à vontade. Alô, caiu tudo aqui, estou voltando. Pronto, agora sim estamos ouvindo. Esses são um dos nossos desafios, né, professor? Fazer pesquisa, Exato, ensinar. exato. Esse é o desafio diário da nossa infraestrutura precária de internet no Brasil, de forma geral. Vocês ouviram até Einstein? Isso, perfeito. Exatamente. Perfeito. Aí as curvaturas de Ricci, que é a forma geométrica, é uma deles que ele calculou. E o que a gente fez? Criou uma curvatura que nos sinaliza 3 semanas antes da pandemia no mundo. É como tentar olhar os círculos. E a gente aproximou por uma figura dessa aqui, ó. Ricci é uma coisa assim. Vamos supor que a pandemia é um círculo, a gente não sabe ainda que objeto geométrico e a gente aproximou por um objeto que é o que a gente conhecia e estava nos nossos estudos. O que a gente percebeu? Ela acerta Pernambuco na primeira grande subida, continua na subida e ela fica estável quando a gente coloca o filtro. E, na essência, como funciona isso aqui? Rich está aqui embaixo, e aqui são os dados reais de... Observe que tem um período aqui, ó, que a pandemia está caindo, mas Rich não. Vocês vão ver por quê. Isso é baseado num grafo de tensores mundiais com os números de casos nas pandemias em todos e da pandemia do mundo. O que a gente observou?
Quando a pandemia estava caindo, todo mundo dizendo, eita, uma maravilha, que setembro, maravilha. E a gente dizendo, olha, o Rich está avisando que vai subir, hein? Ninguém prestou atenção. E aí isso mostra que isso está andando. É a mesma coisa que vinha aqui olhar e todo mundo acreditar, aqui uma circunferência, ó, todo mundo acreditando que a curva é retilínea e eu dizendo, não, ela vai fazer uma curva ali por cima. Vai não, é por aqui. Vai fazer por aqui. E aí ela fez. É a mesma consequência de Einstein com a geometria. Deixa eu ver se eu acho aqui mais as figurinhas dele, não me lembro mais nem onde está. Com a geometria de Einstein. A mesma. Que o povo achava que a luz andava em linha reta e ele mostrou que não é. Quem provou isso? Anos depois, um astrônomo mostra ele. O que é que a gente está fazendo aqui? Mostrando isso. Qual é o problema de agora? Agora. Rich sinalizou para a gente aqui, ó, em 1º de setembro, que a gente ia ter um grande pico. Então, pense a minha frustração quando eu olho essa geometria dizendo isso aqui e os dados de Pernambuco caindo vertiginosamente semana a semana depois de 1º de setembro. Não tá doido. Essa geometria que a gente escolheu tá errado com Einstein. Tá louco. E a gente indo junto dele. Só que, lembre-se, aqui é 3 semanas antes. E quando a gente observa, eu tenho uma figurinha aqui que eu vou tentar carregar, que eu tenho ela aqui. Só um minuto. Ops. Só um minuto que eu estou tentando carregar ela aqui no browser para a gente olhar com mais propriedade. Deixa eu ver aqui onde ela está. Ela hoje aqui. Eu vou tentar colocar ela aqui num browser para a gente observar. Isso. O que a gente observa? Vou voltar aqui. A gente observando os dados mundiais, a gente percebe que uma besteira aqui gigante. A gente percebe que o 1º de setembro sinaliza 3 semanas antes da escalada de UTIs no estado de Pernambuco. O que isso nos sugere? Isso nos sugere... cadê meu... aqui. Isso nos sugere que a geometria está perfeita, porque o mundo também aconteceu isso na ocupação de leitos de UTI. E sugere que isso esteja certo. De onde vem essa nossa hipótese geométrica? Como eu mostrei a vocês, vem da história da nossa ciência. Por que a computação não construiu isso? Por que Turing não construiu Einstein? Por que a máquina de Turing é newtoniana? Ela é uma fita mecânica, um negócio, uma fita rodando para lá, uma fita... Quem nunca brincou aqui? Tem um exemplinho. Quem nunca brincou de construir uma máquina de Turing? Ela é mecânica, porque a única física que Turing parecia conhecer era a de Newton. Não deu tempo de Turing aprender Einstein. Essa é a grande falha de Turing. Então, o que ele fez? Ele foi construir a álgebra que representava a aritmética de cima de Newton. Resultado, tem fenômenos, quando eles ficam muito grandes, tipo viajar um foguete pelo universo, não funciona. Simplesmente assim. O que a gente fez? Em comecinho de 2019, tem um surto de cólera no Unicef e a gente se manda para lá para tentar já ajudar o Unicef a combater cólera, porque o resto do mundo não estava conseguindo. Isso aqui é site do Unicef, hein? Estou dentro do site do Unicef. O que a gente fez? Colocou uma plataforma geométrica no ar. Era a geometria correta? Não sei. Mas era muito melhor. Vamos voltar aqui, ó. É muito melhor do que dizer que é um círculo.
Se eu digo que é um cilindro, digo que é Ei, agora o vídeo não está mais carregando, porque a minha internet descarregou. Aqui, ó. Eu digo que é um rabisco, é muito melhor. Foi. Tem uma travada agora no áudio. Acho que quando rodou o vídeo. Ficou sem áudio. Tá sem áudio ainda. Ainda permanece sem áudio. Pronto, ainda tá sem áudio, professor. Ainda tá sem um áudio. Acho que foi quando rodou o vídeo, né? Aí parou. Acho que foi para todos. Acho que foi quando carregou o vídeo. E realmente, quando a gente carrega o vídeo direto do Google Drive, ele puxa um pouco mais. Devido ao cache, né? O cache do navegador, professor. Aí ele puxa um pouco mais. Mas a gente aguarda seu áudio voltar. Isso. Acho que fechando aquela aba do vídeo também ajuda. Que rodando o vídeo direto no Google Drive aí puxa bastante. É por isso que travou geral e o áudio não saiu. Pronto, Jones. Agora a gente está vendo a sua tela, mas o áudio ainda não. Agora me ouve. Agora sim. Voltou um pouquinho. Cortando ainda, mas voltou. Ouvem, certo? Alô? Me ouve? Alô? Alô? Pronto. Sim, agora sim. Desculpa aí, a zona rural aqui tá punk. O que a gente fez? Botou uma plataforma geométrica no ar. E combater o cólera. Isso está no ar, muito detalhe. Não algébrica, não aritmética. No Turing não funciona, infelizmente. Isso ganhou repercussão mundial. Aí o Cielo coloca a gente no site deles, como a nossa
uma combinatória de drones, esse artificial inteligência, o menino ali da Wellington, da biologia, da biomedicina, a gente com modelagem matemática, tentando colocar no ar essa plataforma. Isso foi bater capa da FAPESP, etc. Jornal Nacional, tem... Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui, aí que não vai dar play mesmo. E a gente virou notícia de mundo afora. O que isso nos sugere? Isso aqui são projetos nossos, financiados aqui pelo Instituto Nacional de Engenharia de Software, e que tentam construir estratégias para isso de maneira geométrica. Essa é a construção. A gente tem uma startup que já faz isso com drones, por exemplo. Isso aqui são 2 estudantes de doutorado, Lucas e Paulo, são de computação, mas a gente, eu, Zé Luiz e Hernani, somos de áreas completamente distintas e de outras formações. O que é que a gente tem hoje? Uma plataforma completa de visualização com tecnologias já conhecidas, como geoprocessamento, etc., mas a lente e a lupa lá na frente são as curvaturas de forma rich, num espaço topológico. Na frente. E até então sempre está funcionando. Ou seja, é melhor usar isso assim do que tentar inferir por uma máquina algébrica aritmética. Não está funcionando porque precisa de história. Por isso que Turing precisa de história. Por isso que IA precisa de muito dado para olhar. Qual é a diferença de olhar a pandemia assim e olhar com Turing e IA? Porque assim, quando eu olho um círculo, ele é um círculo. Você olha um triângulo aqui, ó. Você tem alguma dúvida que isso é um triângulo? Você precisa olhar quantos triângulos para concluir que isso é um triângulo? Nenhum, um só. Porque eles têm as chamadas invariantes topológicas. No triângulo é muito simplesinho. A invariante é qual? Quem se lembra? A soma dos ângulos internos igual a 180. Isso é um triângulo. Ponto. Não tem que ficar olhando se ele era no passado um triângulo, se ele é hoje um triângulo, se amanhã... Não, é um triângulo. O quadrado é a mesma coisa. A soma dos ângulos internos 90 graus, é tudo igual, hexágono, pentágono, tem invariantes geométricas. Na topologia, existem invariantes topológicas. E é isso que Danilo é craque e que botou a gente com a Rich aqui. Essa é a melhor invariante que tem? A gente não sabe. Tem infinitos, literalmente. Tem um Aleph de infinito muito maior do que o infinito que você pensa, que você conhece, que é esse de reais. Não, tem infinito de infinito. Para quem nunca estudou apropriadamente teoria dos números, é muito importante entender por que Turing restringiu tanto a máquina dele. E por isso que ela só serve explicitamente numa situação muito particular, em cima dos computable numbers com funções recursivas. Ele escreveu isso, a gente é que parou de estudar Turing. Voltando, a gente botou isso no ar, então hoje realmente tem um conjunto de dados, etc. A gente participa do comitê, deixa eu ver se já está aqui, do Comitê Científico Nordeste, com Sérgio Rezende, Aleixo, com todo mundo ali do Nordeste, com o governo e várias empresas e entidades mundiais se juntaram a gente para tentar ajudar. Ando com a situação hoje, está lá, e o povo ainda continua olhando algebricamente. E tomando decisões, tipo, vamos travar tudo, vamos fechar tudo agora, porque agora que tá vendo, dá para ver antes, basta olhar geometria. Voltando, nossa vida de hoje, aí quem tá fazendo projeção, o dado de hoje é uma desgraça, ó. Porque o dado de hoje vinha em 1.000 e tanto, 1.500, 1.300, depois cai para 730. Isso aqui é completamente esperado para a gente. Para quem está fazendo projeção e uma análise de inferência, isso é desgraça. Voltando, para a gente terminar, hoje isso aqui é uma matéria do Estadão de hoje. Casos de aumento de Covid, Einstein transfere cirurgia para a unidade de perdiz. Eu, confesso, não sabia que Einstein estava vivo e nem que era capaz de transferir a unidade de
médica de São Paulo. É isso que eu queria falar aqui. Para quem é de computação, a minha sugestão forte é, se você quer olhar dado de verdade, não se prenda a álgebra e aritmética. Ele não vai levar você para canto algum. Show de bola, professor. Exatamente. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua palestra no Inês, né? Já acompanhava seu trabalho e acompanhei a sua palestra no workshop do Inês, né? Instituto Nacional de Engenharia de Software, aqui no nosso estado. E já admirava seu trabalho e não conhecia, né? Esse ponto da teoria aí e esse resgate, né? Esse resgate que o senhor faz, muito interessante, porque aí muda totalmente a visão, a perspectiva, e você, de fato, consegue aplicar esse conceito, né? E eu acho que tem muita gente aqui de computação, né? Principalmente da UniFG e da ETE, Porto Digital, que são os novos técnicos aí que estão se formando, já tem perguntas aqui também, e que é o Dylan Vieira, pergunta, como o senhor, professor Jones, faz suas previsões, né? Como o senhor teve base para dizer que em dado momento o gráfico irá fazer uma curva, quando todos diziam que ficaria retilíneo. A pergunta é geométrica. É igual dizer, eu estou olhando aqui o horizonte, ele é plano, e por que a Terra é redonda? Estou acreditando que ela seja redonda originalmente. Esse não era Galileu e todo esse nosso cientista. O que a gente está acreditando é que ela obedece a uma geometria. E o que a gente fica tentando observar é qual geometria melhor. Então, por isso que a gente consegue inferir antes que a álgebra nos mostre. Perfeito. Só queria adicionar aqui que o comentário do José Antônio Aleixo foi basicamente sobre isso, que ele fala que um princípio básico de modelagem é que não se pode fazer estimativas fora da amplitude dos dados coletados. É chutar no desconhecido. Portanto, qualquer inferência feita além da amplitude dos dados vai de encontro a um princípio de modelagem. Portanto, a modelagem não está errada. É errado quem tenta estimar o que não pode. Exatamente. Excelente. Você vai fazer projeções em cima da álgebra, não vai sair daí nunca. Vai ficar preso ao cenário que está limitado pela álgebra do dado. Infelizmente. Por isso que nas projeções do IRD, se vocês olharem lá, a gente só consegue olhar uma semana, 2 na frente. Não consegue olhar mais que isso, porque é onde o dado deixa aí. Mais que isso, é onde a gente está andando na geometria. Por isso que Einstein conseguiu olhar o universo 2 séculos antes, porque ele foi olhar a geometria. Se ele tivesse preso na álgebra até então, ele nunca sairia da esfera observável. A gente estava até hoje, achando que o universo ia até a Lua e pronto. Essa é a diferença dos gênios, né? Sempre estão um século, no mínimo, à frente, né? Isso. Perfeito. Pessoal, fica à vontade para fazer mais perguntas. Sei que o horário do professor aí já passou. Ele tinha cedido aí uns 30 minutinhos. Mas eu acho que foi excelente aí. E aproveitem aqui para fazer as perguntas. Pode ligar o microfone, se estiver tudo certinho. Fica à vontade. Eu vou escrever aqui que eu e o Antônio, a gente está moderando, tá? Tem um Caio Sábio. Fica à vontade aí, Antônio. Vai passar. Tá bem. O Caio Sávio, né? Aí, quando um fator inesperado muda a minha predição, mas ela acaba, necessariamente preciso fazer toda ela? Por exemplo, as predições econômicas pré-Covid vão mudar completamente após a pandemia, ou existe algo aproveitável das análises já feitas? O cenário, aí, aqui foi uma pergunta, né? Aí, o cenário limitado à álgebra é bom em algum momento? Isso, Rich, o primeiro uso das curvaturas de Rich é um artigo da Science e é em economia, que é tentando inferir o risco econômico de queda das bolsas, etc. Quando um fenômeno inesperado ocorre,
Isso é impossível, né, de fazer projeção em cima de um cenário completamente duvidoso. O que a gente está sugerindo aqui, e o que é isso que tem mudado e tem acertado o cenário, é a gente mudar a ótica. A gente sair do sistema de algébrico. A gente tem que sair da álgebra. A matemática não só é a álgebra. E a gente olhe isso nos nossos estudantes desde a origem. A gente aprende a ver o mundo, não. A gente aprende a colocar no papel uma conta e a resolver uma expressão. A gente como é que eu diria? Quase que adestrado a isso. A gente aprende que x ao quadrado mais bx mais c, para tirar as raízes, precisa de mais ou menos, nunca decorei direito, para você ter ideia, b ao quadrado mais ou menos raiz quadrada. A gente dá isso, a gente está muito algébrico. Essa é a grande questão. E o cenário limitado à álgebra é excelente, Caio, excelente, quando o comportamento tem história. Sim, a álgebra é muito mais infalível que qualquer geometria, quando tem história. Sem história, para descobrir o novo, o completamente novo, parece que não funciona, porque não tem história nenhuma. Como é que eu vou inferir uma expressão, uma equação? Impossível. Sobre isso, eu ainda tenho um ponto aqui que eu queria perguntar, que eu achei muito interessante, que assim, eu fico acompanhando um pouco sobre mecânica quântica e os computadores quânticos novos. Será que algum dia a gente vai poder predizer, fazer análises desses fatores que a gente não sabe assim, corretamente? Muito bem observado. As máquinas quânticas, não sou um especialista em quântica, mas já li bastante sobre a estratégia. Parece uma implementação de Turing n-dimensional. Então, não vai muito além da álgebra e da aritmética, não. Está limitado, teoricamente, pela álgebra. Agora, se a gente muda a estratégia de observação do fenômeno, aí sim pode ser que as máquinas nossas de quânticas descubram os chamados... Aí tem teorias, né? Por isso que chamam as teorias. As teorias dos multiversos. São N universos correndo paralelamente e um deles é o seu. Então, e aí você acerta tudo nele. E cada universo desse se transforma em N infinito, e esse N, a gente se perde nele de novo. Então, será que tem destino, né? As perguntas. Existe um destino pré-determinado, a gente consegue traçar. Isso são incógnitas, em geral. E se a gente conversar mais um pouco aqui, a gente vai cair na parte lúdica de tentar olhar o futuro. E isso é completamente místico, eu até diria. Isso. A próxima pergunta é do Tiago, de Salazar. Professor Johnny, seria o padrão da doença sensível às condições iniciais? É uma pergunta inicial dele. Aí, com isso, uma vacina mudaria drasticamente o espelhamento, por exemplo, com tendência a zero? Estou sendo otimista demais ou é matematicamente possível? Bem observado, claro. A dinâmica da doença, a gente monta aquela curvatura baseado na tração dos municípios, né, e das cidades do mundo. Então, obviamente, que se os números... Qual é a outra sorte que a gente teve aqui muita em Pernambuco? A gente está defasado do mundo. A gente estava, né? Agora parece que está uma sincronia. Mas a gente estava defasado do mundo. Então, tinha tempo de aprender, alguns meses para aprender. Então, aprender o comportamento, que é o que você chama de padrão. Se é sensível às condições iniciais, a gente não sabe nem quais são as condições iniciais, Tiago. Infelizmente, a gente entende muito pouco desse vírus, a gente entende muito pouco das mutações dele. Tem gente craque tentando descobrir isso, gente lá no LICA, por exemplo, tentando estudar o que esse vírus tem, de onde que ele veio, né? Aquelas velhas perguntas, quem eu sou, para onde eu vou, etc. Ele não sabe, e sim, uma vacina muda sim, e epidemiologicamente isso está muito bem resolvido nos modelos compartimentais, quando você insere
uma força de tração. Os modelos compartimentais são modelos de equações diferenciais, e que você consegue estimar o número de infectados, recuperados e etc. E com modelos assim, sim, você consegue inferir comportamentos. E já tendo uma vacina, aumentando a imunologia das pessoas em 20%, em 30%. Inclusive agora há pouco, há um mês atrás, a gente entregou um modelo desses para a Unicef com a estatística de mão cheia, Edneide, Neidinha, que tem uma história muito sofisticada da construção desses modelos. Então, sim, a gente consegue ir a zero, sim, agora precisa de esforço e precisa da vacina funcionar para poder que isso seja eficaz. Está sendo otimista demais? Hoje em dia, parece que sim. Parece que sim. Verdade. E acho que por isso também é importante os observatórios, né? Eu estou construindo junto com os nossos alunos aqui. Na verdade, eu estou orientando quem está construindo é eles, né? O Ian é um deles aqui, está com um observatório dos dados de saúde do município do Recife. Tem de Olinda e tem de Jaboatão, dos Guararapes. A gente tem acompanhado, inclusive, seu trabalho, né? E lá no nível técnico, aqui a Escola Técnica de Referência do Porto Digital, a gente, na disciplina de administração de dados, a gente saiu mais daquele conceito mais técnico de banco de dados, tal, relacionamento, que a gente viu isso mais no início, e aí foi olhar realmente para o futuro que eles vão trabalhar, né, dentro do Porto Digital, já que a gente tem esse déficit, esse gap enorme aí na formação desses profissionais. E... se eu puder dar um pitaco, Clóvis, brinquem Sim. com geometrias. Tentem inserir geometrias no comportamento dos dados. E vocês poderão ter resultados ímpares, únicos. Porque senão você vai cair na mesma álgebra de todo mundo. E aí vai dizer que daqui a 3 dias vai dizer hoje que vai ter 200 mil casos confirmados ou 10 mil óbitos em Pernambuco, é trivial, certo? Olha, 9.200 e pouco. Com 20 e poucos óbitos por dia, dá para fazer uma conta aí trivial e chega. O que é complicado é a gente dizer o que vai acontecer em maio do próximo ano. Em dezembro do próximo ano. Obviamente que isso é um cenário... E para a gente ter esse grande cenário gerado, bastaria olhar geometricamente. Então, a minha sugestão, se eu puder lhe dar, Cláudio, com certeza. Mesmo com as geometrias, ler ludicamente Einstein, ler ludicamente Poincaré, ler esse povo que brincava de geometria, Euclides, e tentar ver se a partir dali não fique preso a Turing na 1930, não. Vá lá para 1600. Desça lá para 1600. E aí, sim, pode ser sim que o seu observatório conclua coisas que a gente nem vai sonhar, porque está na sua cabeça de observação, entende? Com certeza. São diversos fenômenos, né? São muitas coisas que se descobre, inclusive que os dados do observatório aqui do IAN, 11 anos de gap, né, de dado lá sobre a questão de prontuário e tal, a gente não achou, né, Ian? E a gente ficou bem admirado, assim, com esse gap de atualização mesmo dos dados que tem nesses portais municipais de transparência, né? E deveria ser atualizado com mais frequência, inclusive. E aí, eu também tentei fazer uma parceria com 2 professores de matemática, né? Um deles ficou doente, e a outra professora de matemática, devido também a outros problemas, a gente não conseguiu, né? No meio de uma pandemia, a gente não conseguiu alinhar e fazer esse cruzamento de conteúdos. Mas, com certeza, próximo ano agora, a gente vai estar fazendo isso, né? Esperamos que todos já estejam vacinados, organizados aí, para a gente poder fazer mais encontros, inclusive, e quando esses observatórios tiverem resultados aí interessantes, também vou lhe chamar para ser jurado, tá? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, generosidade e só gratidão aqui. Acho que ficou aqui um conteúdo excelente, né, para todos olharem e refletir e assistir algumas vezes, mais vezes aí, e tentar implementar, né? É isso que é importante. Eu agradeço demais a oportunidade e sigam em frente, que vocês, para mim, a geometria de escrever isso não está na minha cabeça, eu sou velho demais, não está na cabeça dos professores, para mim está na cabeça de um estudante de 19, 20 anos de idade, que era assim que era antes. Newton era assim,
Charles Darwin era assim. Era o povo com 20 anos de idade que descobria. É lá que está a solução. A gente pode ajudar agora, eu, você, Clóvis, o Ian, aí, quem for, a gente pode ajudar. Mas a solução, na minha humilde observação, está na cabeça de um menino desse. E a gente precisa dar os instrumentos para ele. Somos apenas facilitadores, né? E provocadores. E aí, ó, pessoal, eu vou deixar, professor, faça uma pergunta, eu vou sortear esse livro. Quem for o primeiro lá que escrever no Instagram a resposta da sua pergunta, é um livro sobre Python para analista de dados, que eles estão trabalhando com Python aí para fazer algumas análises. E esse livro do criador, né, o Wes McNeil, criador do Pandas, a biblioteca mais famosa, né, de análise de dados. E aí, quem for lá no meu Instagram, né, Prof. Clóvis Rocha, vou deixar aqui no chat, e responder a pergunta aí do professor, vai ganhar esse livro, tá? É só me procurar lá na ETED Porto Digital, ou no RAFE, no espaço lá do Cowork, no Porto Digital também. Beleza? Pode fazer, professor, essa pergunta, e quem responder primeiro lá vai ganhar esse livro. Ah, eu tenho que fazer uma pergunta? Faça aí uma pergunta que eles vão ter que responder lá. Ah, muito bom. Então, deixa eu ver se eu penso aqui numa pergunta legal. Vou ver aqui, viu? Sim, programar é fundamental para tudo, isso é um fato. Então, você tem que observar que os meninos todinhos, ali da matemática, da estatística, tudo programa, isso é uma essência, é uma linguagem, vou falar. A pergunta que eu faria deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma pergunta do nível dos meninos aqui, para todo mundo, né? Quem adivinha qual é a linguagem de programação que está implementado a curvatura de Ricci? É um adivinho mesmo, é quase um chute. Boa. Corre lá, quem responder e acertar, né? Depois o professor vai me dizer aí. Quem acertar. Lembrando que as mais utilizadas, né, não quer dizer que tá? Mas é Python e R, tá? Os estatísticos e matemáticos aí adoram R. Uma linguagem bem semelhante ao Python, bem simples também. Professor, muito obrigado. Boa noite. Vou encerrar por aqui e aguardo vocês lá no Instagram para ver quem vai vai faturar o livro aqui, tá? Tá novinho, tá no plástico ainda, tá? É bom que a gente já higieniza, tal, na hora que eu vou abrir e fazer a dedicatória para o campeão. Tá bom. Beleza? Obrigado a vocês, muito obrigado. Até mais, foi um prazer. Grande prazer, professor. Um grande abraço.